A questão da falta da consciência de classe o tema da consciência de classe não é uma questão iluminista. Tá? Não adianta a gente achar que vai abrir a cabeça da classe com um martelo e vai enfiar a consciência de classe na cabeça dela. Não é assim que o processo de conscientização da classe ocorre. O processo de consciência de classe ocorre em dois sentidos. Primeiro sentido, né? O avanço das lutas concretas e o adensamento de experiências de combate efetivo dos trabalhadores na luta de classes, onde, nos seus enfrentamentos sindicais, nos seus enfrentamentos estudantis, nos seus enfrentamentos objetivos e concretos. Nesse momento, quando a classe vai à luta, nas greves, processo fundamental de desalienação. Como Lenin dizia, em cada greve emerge a hidra da revolução. Nem era ele citando um general prussiano, da mesma estirpe do ministro prussiano, né? Por trás de cada greve emerge a hidra da revolução, ou a greve como uma escola de guerra, como uma escola de revolução. Então, o enfrentamento concreto, as greves, as dinâmicas de massa, os enfrentamentos estudantis, esse é o primeiro ponto. A consciência de classe se dá no adensamento de experiências concretas, e não na ideia iluminista, que você vai abrir a cabeça do trabalhador e botar a consciência na cabeça dele. Isso é uma ideia iluminista. O trabalhador tem que ter uma experiência orgânica, de luta, concreta. Então, quando a gente vê um período, como a gente viu agora, de 6 anos de expansão grevista, como a consciência de classe se apresentou? A consciência de classe se apresentou quando ela falou: quero mudar tudo que está aí. Foi uma manifestação da consciência de classe, não foi uma onda conservadora. Foi uma manifestação invertida da consciência de classe. Invertida, obviamente. Por quê? Porque o Bolsonaro foi a única força política que se apresentou como aquele que vinha mudar tudo que estava aí. Nós, da Revolução Brasileira, tentamos fazer isso no processo de prévio, no processo interno de definição da pré-candidatura à presidência do PSOL. Não tivemos êxito, nem achávamos que iríamos ter. Tivemos uma candidatura que defendeu tudo que estava aí. Né? Uma candidatura dentro do PSOL que defendeu tudo que estava aí. Não apontou num sentido de ruptura, que é aquilo que Bolsonaro que aglutinou do ponto de vista daquela experiência de luta da classe trabalhadora no ciclo de greves, de manifestação de massa, de descontentamento da juventude. Tudo isso passou a vigorar a partir de 2013. Esse é o primeiro ponto da consciência de classe. A classe em luta. Segundo ponto, a consciência é algo que o trabalhador adquire na luta, mas que a consciência do trabalhador e de todos nós é uma consciência prática da vida cotidiana. Então, quando essas experiências de luta concretas, efetivas, que vão adensando na consciência dos trabalhadores, a desalienação, e eles vão vendo como que, se eles cruzarem os braços, a produção para, ou seja, eles são os reais produtores da riqueza social, se isso não se acumula, não se aglutina em partidos políticos, e eu sou um cara bem das antigas, é necessário organizar partido político. Se isso não se adensa em partido político, e eu estou dizendo o seguinte, frentes eleitorais e parlamentares não são partidos políticos. Partidos políticos são aqueles que pensam na formação dos seus quadros, que pensam uma análise concreta da crise brasileira, um diagnóstico concreto da crise brasileira, que pensam a forma de articulação orgânica com as expressões da classe trabalhadora e que se colocam como partidos dirigentes, e não partidos que vão somando causas, somando pequenas coisas, e acham que isso vai dar capacidade de enfrentar a conjuntura de luta. Não vai dar capacidade. E esse é o segundo ponto da consciência de classe, Alberto. A questão da organização de partidos da classe trabalhadora. Partidos que defendam a classe trabalhadora e não partidos, infelizmente, o próprio Partido dos Trabalhadores perdeu essa característica quando ele também passou, há bastante tempo, negociar dentro da ordem, já desde os anos 90, negociando dentro da ordem e legitimando a ordem social. Partidos que tensionem sistematicamente a ordem. E não estou dizendo aqui em subir para a montanha, fazer guerrilha. Não é isso que é tensionamento. Ninguém está falando essa asneira aqui. Mas sim tensionar todos os processos políticos existentes, sindicais, partidários, eleitorais, estudantis, no sentido de construir uma estratégia que aponte para a superação social e não vender ilusão de que é possível mudar o mundo por dentro da ordem, porque isso não é. E os próprios processos de povo em armas que a gente teve no mundo, que, aliás, esses mudaram a ordem, né, foram no sentido, justamente, de tinha um programa político por trás, tinha vanguardas políticas por trás
que pensava, inclusive o Clausewitz, ele coloca, né, que o maior risco, um dos grandes riscos é a incapacidade da própria classe dominante de dirigir o processo do povo em armas. Por isso que ele diz, não é mais tão recomendável. Então, aí que está a questão. A consciência de classe, ela necessariamente tem esses dois elementos. De um lado, acúmulo de experiências concretas dos trabalhadores. Só isso é suficiente? Não é suficiente. Isso tem que estar articulado com a organização de partido revolucionário, consciência organizada. Quem organiza a consciência de classe são os partidos. São aqueles que organizam as experiências, formulam sobre elas, apreendem teoricamente sobre elas e discutem com a classe e dão um sentido muito prático. Por isso que o Lenin colocava as palavras de ordem, sentidos muito práticos, muito concretos. Então, é isso que falta no Brasil hoje. E estou deixando bem claro aqui, não há isso no Brasil hoje. Há o quê? De um lado, um sem o outro não existe, e outro sem um também não existe. Partido sem experiência de luta da classe também não existe. E aqui eu recomendo um livro fantástico, que é um livro da Rosa Luxemburgo, que é Greve de Massas, Partidos e Sindicatos. Impossível entender essa relação sem entender que ela é uma relação orgânica, não há um sem o outro. Então, essas duas questões são fundamentais para entender a consciência de classe. A consciência de classe no Brasil, ela está em marcha, porém ela não encontra na esquerda uma formulação, e a esquerda vive de defender as pautas democráticas sem conteúdo, porque a pauta democrática com conteúdo revolucionário, essa nos interessa, que não é a democracia burguesa, que não é a democracia parlamentar, não é isso que nos interessa. Nos interessa é o conteúdo. Eu sou totalmente favorável a democratizar os meios de produção. Aliás, é a única forma de democracia real, né? Democratizar os meios de produção e não democratizar só as expressões políticas. Esse é um ponto central. Por isso que todos os processos políticos têm que estar articulados em torno disso. Enfrentar o tema da propriedade privada dos meios de produção. Esse é o papel de qualquer processo. Onde, das questões mais básicas, como, por exemplo, a especulação imobiliária, que movimenta centenas de milhares e milhões de brasileiros, até a forma como, para manter a propriedade dos meios de produção e oferir lucros extraordinários subsequentes, o capital tem que retirar direitos trabalhistas. Então, é tocar no tema dos meios de produção. Esse é o tema central para discutir a conjuntura atual. Esse é o tema fundamental que a gente tem que estar colocando no nosso horizonte. É isso que constrói a consciência de classe.